Paz seja convosco, irmãos, amém? Tudo bem com você? Como foi seu domingo? Foi bom? Abençoado? Que bom! É muito bom estarmos juntos, eu estou feliz por esse dia, celebração dos 9 anos desta comunidade, né? Ano que vem são 10 anos, e com certeza muitos outros virão. E também celebrar os 22 anos do meu amigo Luiz André, né? 22, quase faz só que eu conheço ele. Estamos denunciando, né? E que bom poder ter esses momentos agradáveis, né? Nós vamos celebrando ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Mas tenha certeza de uma coisa, o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê? Diga amém. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio. Tem coisas extraordinárias que Deus ainda vai fazer nessa igreja e na vida do pastor Luiz. Com certeza muitos outros 22 virão, né? Graças a Deus. Queridos, eu queria convidar todos aqueles que hoje são supervisores de setor, de área, para se colocar em pé, por favor. Todos aqueles que hoje estão supervisionando. Aqueles que estão supervisionando hoje significa que já trabalharam um pouquinho, né? Que ainda tem muito que trabalhar, e assumiram uma nova responsabilidade diante do corpo, diante do rebanho. Queria que se colocassem em pé também os líderes de célula, por favor, queridos, todos os líderes de células. Esses são aqueles que estão caminhando, estão ajudando a carregar o piano, né? Como diz a frase, e é muito bom ver homens e mulheres engajados, homens e mulheres apaixonados, homens e mulheres que realmente entenderam o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo. A igreja é uma família, a igreja é uma comunidade, a igreja é uma associação de homens e mulheres, a igreja é o corpo de Cristo. O Cristo, o nosso Jesus, é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. E o corpo, ele é constituído de muitos membros. E cada membro tem a sua função. Todos têm a sua função. E aqui estão homens e mulheres de pé que estão assumindo o compromisso. E eu quero orar por vocês. Gostaria de convidar a igreja também a orar por vocês. Para que a vida espiritual de vocês possa florescer cada dia mais. Que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que a presença de Deus seja manifesta na vida de vocês e através da vida de vocês. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos apresentamos diante do Teu altar nessa noite. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado, ó Deus, porque a Tua igreja, ela continua de pé. O Senhor Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nesta noite, Deus, nós te louvamos, porque o Senhor tem aberto olhos espirituais, o Senhor tem abençoado este povo, o Senhor tem abençoado esta igreja, o Senhor tem abençoado esses líderes, e nessa noite, ó Deus, como homem do Senhor, eu declaro a bênção sobre cada um desses líderes, Pai, homens e mulheres que entenderam, homens e mulheres, ó Deus, que estão trabalhando, que vestiram a camisa, que estão interessados, ó Deus, em continuar a obra que o Senhor começou nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu reino seja manifesto e implantado nesta cidade, a partir da vida destes homens, dessas mulheres e de todos aqueles que virão, ó Deus, aumentar cada vez mais este grupo de valentes, esse grupo de vencedores, esse grupo de homens e mulheres corajosos para a honra e glória do Seu nome. Eu os abençoo, Pai, emocionalmente, eu os abençoo fisicamente, eu os abençoo espiritualmente, eu os abençoo, ó Deus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, para que eles possam, ó Pai, em nome de Jesus, continuar firmes na presença do Senhor e trabalhando na Tua obra, em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Aplauda o Senhor bem forte, queridos, pela vida desses homens e dessas mulheres. Você que está perto deles aí, dá um abraço bem gostoso neles e fala muito obrigado.
Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua dedicação. O Senhor Deus, Ele gosta de distribuir presentes. O Senhor Deus, Ele gosta de suprir necessidades. E a Bíblia diz que quando nós acreditamos em Deus, quando nós cremos no Senhor, quando nós exercemos a nossa fé, coisas extraordinárias acontecem, amém? Coisas extraordinárias. Nós somos capazes de fazer muitas coisas, mas o milagre quem faz é Deus. Eu tenho certeza que existem pessoas nessa noite precisando de milagres. Tem alguém aqui precisando de milagres, de bênçãos? Tem alguém com necessidade? Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento, nós vamos orar. Como igreja, nós vamos orar por você, para que Deus possa te abençoar de uma forma extraordinária. Além de orarmos pelos irmãos e irmãs que estão de pé, vamos orar também pela vida do Nilson, esposo da Cleo. Amém? Quando você for orar, lembre-se do Nilson. Feche seus olhos, querido. Coloque sua mão sobre o seu coração. Eu não te conheço. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei o que é que está tirando o seu sono. Eu não sei o que é que está te preocupando. Eu não sei o que é que está te fazendo entristecer, te deixando preocupado. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: existe um Deus no céu. E esse mesmo Deus, que a Bíblia diz que criou os céus, a terra e tudo que neles há, é o Deus que continua fazendo milagre. Ele fez milagres no passado, Ele faz no presente e vai continuar fazendo no futuro, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que nós alcançamos as coisas pela fé. É pela fé que nós agradamos a Deus, é pela fé que nós alcançamos as bênçãos, o milagre, aquilo que nós necessitamos na presença de Deus. Então eu quero que você abra sua boca e fale com Deus nessa noite. Talvez você diga, mas eu não sei orar. Sabe sim. Simplesmente abra sua boca e diga para Deus: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor toque nesta área. Eu preciso que o Senhor resolva esse problema. Eu preciso que o Senhor dê uma direção. Eu preciso que o Senhor abra uma porta. Eu preciso que o Senhor alcance alguém. E nessa noite, pela fé, o milagre já está estabelecido sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, nós cremos, ó Deus, num Deus poderoso. Nós cremos num Deus que é capaz de ressuscitar mortos. Nós cremos num Deus que é capaz de parar tempestades. Nós cremos num Deus que é capaz de curar qualquer tipo de enfermidade. Nós cremos num Deus que, como diz a palavra, abre portas aonde não há portas e fecha as portas que quer fechar. Um Deus que não há ninguém que possa impedi-lo de executar os seus planos. E nessa noite, Pai, nós declaramos um milagre, nós declaramos a bênção. Senhor, eu não sei o que este homem está passando, eu não sei o que esta mulher está passando, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Deus, nessa noite, decreta um milagre na vida deste homem, desta mulher, para a glória do Senhor, que ele possa ver manifesto, ó Deus, na vida dele, na vida dela, através da vida dele, através da vida dela, a glória do Senhor, que ele possa testemunhar dos grandes e maravilhosos feitos do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A igreja diz assim comigo: Senhor Deus, fala forte, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, poderoso, e está fazendo grandes coisas na minha vida e através da minha vida. Eu sou um testemunho vivo daquilo que o Senhor tem feito para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, querido? Glória a Deus. Deus faz milagre, queridos. Deus faz milagre. Você pode tomar o seu assento, por favor?
Deus faz milagre. Creia na sua vitória em nome de Jesus. Eu queria motivar aos jovens e adolescentes da igreja. Eu vi um cartaz ali fora sobre um projeto de música, né? Cadê o André? Projeto de música, né? E um dia eu estava conversando com um irmão da Congregação Cristã do Brasil e ele me disse uma coisa interessante. Ele falou que a Congregação Cristã no Brasil tem, no Brasil, 700 músicos profissionais, 700 mil músicos profissionais. Eu fiquei admirado com a capacidade de influenciar as pessoas para que se dediquem à música. Os irmãos sabem que a música é algo extraordinário, algo que ajuda no intelecto, ajuda na alma, ajuda no espírito. A música, ela motiva, ela inspira, ela faz uma série de coisas interessantes e eu quero motivar os jovens dessa igreja a participarem desse projeto, né? Tem aula de sax, tem aula de trompete, tem aula de uma série de coisas. Eu fiquei aqui admirado com o saxofonista tocando, e é coisa linda, queridos. A música é algo extraordinário. Alguém já falou que o louvor precede a vitória. Quando as muralhas de Jericó caíram, o pessoal estava lá dando volta, cantando, tocando a trombeta, gritando, fazendo coisas extraordinárias, porque o louvor precede a vitória. E como seria lindo se nós tivéssemos aqui todos os jovens e adolescentes tocando alguma coisa, sim ou não? Né? Seria algo extraordinário, queridos, mas requer dedicação. E eu gostaria de incentivá-los a fazer isso. Amém? Trago um abraço lá da nossa terrinha e me acompanha a minha patroa, Dona Cíntia, Dona Elisa, cada dia mais fofinha, e Deus tem sido muito bom conosco. Quando nós somos casados, mas não temos filhos, o pessoal fala que quando o filho nasce, a nossa vida muda, sim ou não? O pessoal diz que a vida muda. E eu fiquei 36 anos da minha vida esperando ou imaginando esta mudança. E quando a Elisa chegou, as coisas mudaram mais ainda do que eu já estava esperando. A gente trabalha com a igreja local, trabalho com a CEPAL, como missionário da CEPAL, dirijo financeiramente uma ONG na cidade de Cambé. Então, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, e do mesmo tempo que você está resolvendo um problema de uma instituição, está resolvendo um problema de outra, está atendendo gente de outro. E quando a Cíntia ficou grávida, da metade da gravidez em diante, eu peguei e levei, transferi uma boa parte do meu escritório para a minha casa. E aí já comecei a praticar essa história de homem ficar em casa e tentar ajudar de alguma forma, e tentar resolver algumas coisas. E a Elisa nasceu, a Cíntia ficou em casa os 4 primeiros meses, e depois ela foi obrigada a voltar a trabalhar, porque a gente precisava ainda de que ela voltasse a trabalhar. E aí eu me vi então, cuidando de uma igreja local, trabalhando na CEPAL, dirigindo uma ONG, dentro de casa, cuidando da Elisa, dando banho, trocando fralda, levantando cedo, fazendo mamar, e arrumando a casa, limpando a casa, lavando roupa e passando roupinha da Elisa, e atendendo telefone, recebendo pastores em casa, e recebendo visita em casa, e o secretário da ONG trazendo cheque para assinar, e relatório financeiro, e eu com a Elisa no colo, e embala a Elisa daqui, a Elisa chora, e faz de tudo para a Elisa dormir, e aquela coisa toda interessante, né? E os dias foram passando, e eu confesso para os irmãos que o peso foi chegando. Começou a ficar pesado, começou a ficar muito diferente daquilo que eu estava imaginando, ou ficou mais interessante ainda do que as minhas maiores expectativas. E aí num dia eu estava com um monte de louça na cozinha para lavar, uma pilha de roupa da Elisa e nossa para passar, casa para limpar, banheiro para lavar. A Elisa não queria ficar no carrinho, não queria ficar no berço, não queria ficar no chão, não queria nada, ela ficava chorando, e o telefone atendendo do outro lado, e a Elisa chorando daqui, e aquela coisa toda. Aí, eu abracei a Elisa chorando assim, a Elisa estava chorando, e eu fiz uma oração a Deus, eu fiz uma pergunta para Deus, e às vezes a gente faz umas orações pergunta para Deus, sim ou não? Eu perguntei, Deus, o que é que o Senhor está querendo me mostrar?
com essa coisa toda, né? Com esse turbilhão de situações que estão acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. E Deus falou muito claro ao meu coração. Ele falou assim: eu estou te ensinando uma lição sobre paternidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Elisa parou de chorar, eu botei ela no carrinho, fui lavar a louça, né? E fui tocar minha vida. E quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em reino de Deus, nós estamos pensando em família, nós estamos pensando em alianças, nós estamos pensando em paternidade. Quando você pensa na igreja a partir da ótica bíblia, a Bíblia diz em Romanos que Deus quer ter uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de Jesus aí. Se ele não tiver cara de Jesus, ele tem muito que melhorar ainda. Porque lá no céu, queridos, só vai entrar quem tem cara de Jesus. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Deus enviou Jesus para que ele começasse uma família a partir dele, com muitos outros filhos parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus, à imagem de Jesus, conforme Jesus, discípulos de Jesus. E nesse processo todo, Deus constituiu líderes. Na Igreja Católica, o pessoal usa o termo padre. Padre significa pai. A ideia de paternidade espiritual. Nós chamamos pastores, que também têm a responsabilidade ou a função paterna em relação aos seus filhos. Então, nesse dia especial, onde nós estamos comemorando o aniversário da igreja e também o aniversário do pastor, nada mais justo do que falar sobre presente, sim ou não? Presente. Que tipo de presente você gostaria de dar para o pastor Luiz André, que está comemorando seus 22 anos hoje? Hoje não, né? Que a gente está celebrando hoje os seus 22 anos. Que tipo de presente você gostaria de dar? Para o seu pai espiritual. Para aquele que Deus constituiu como o responsável por esta família. Pensando como igreja, como família, e afinal de contas, todos estão fazendo então 9 anos, e celebrando esses 9 anos, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: parabéns para você, querido. Hoje é dia de celebrarmos 9 anos da nossa comunidade. E ao pensar sobre esses 9 anos dessa comunidade, que tipo de presente você gostaria de dar para você mesmo? Você pensou num presente maior para o pastor e um menor para você? Ou você pensou num presente maior para você e um menorzinho para o pastor? Não precisa confessar agora. Vamos pensar um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Só a título de pesquisa, alguém aqui já leu o livro de Hebreus inteirinho? Levanta a mão assim, bem alto. Quem já leu o livro de Hebreus? Muito bom. Você que não leu ainda, eu quero te desafiar a ler todo o livro de Hebreus. Queridos, eu quero não pregar, mas refletirmos um pouquinho nessa noite sobre presentes que nós poderíamos dar para o pastor Luiz e para nós mesmos, como igreja. Eu também me encaixo nessa reflexão. Presentes que nós poderíamos dar para o pastor da igreja e para nós mesmos. Capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais. Fala assim comigo: pais espirituais. Que anunciaram a mensagem de Deus a vocês.
pensem em como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Amém? Um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, versículo 17. Versículo 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes. Diga assim: obedeçam aos seus pais espirituais. E sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a quem? A Deus. Vão prestar contas disso a Deus. E aí aqui tem uma condição, tem um se. Se vocês obedecerem a eles, eles farão o trabalho com tristeza, amém? Não. O que está dizendo aí? Com alegria. Se vocês obedecerem a eles, eles farão o trabalho com alegria. Mas, se vocês não obedecerem, eles trabalham com tristeza, e isto não ajudará vocês em nada. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós não queremos perder nenhum segundo, nenhuma palavra, nenhum pensamento, nada daquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Deus, nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos, ó Deus, uma comunidade espiritual, nós somos, ó Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, nós somos, ó Deus, o povo escolhido por Deus. Nós precisamos, ó Deus, dar sequência naquilo que Jesus iniciou no seu ministério, que é a igreja, o corpo de Cristo, a Assembleia dos Santos. E nessa noite, Deus, nós queremos aprender um pouco mais como ser igreja, como viver igreja, como, ó Deus, administrarmos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, como nos relacionarmos uns com os outros, como crescemos, ó Deus, na direção que o Senhor tem nos dado. E assim, possamos juntos alcançar o máximo potencial que o Senhor tem para nós e cumprirmos com a missão, com o chamado, com as ordenanças que o Senhor tem colocado diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quais presentes você gostaria de dar para o seu pai espiritual e para você mesmo como igreja? Quando a gente olha para esse texto e quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre muitas coisas boas. Eu quero falar pelo menos 3 presentes que nós poderíamos dar para nós mesmos e para o nosso pastor, para o nosso líder espiritual. Todos nós temos pessoas que nos lideram espiritualmente, sim ou não? Todos nós temos. Eu também tenho líderes espirituais, muitos. Também tenho discipulador, também tenho pessoas que espiritualmente oram por mim, que zelam por mim, que puxam a minha orelha quando necessário, que dão a direção ministerial quando eu preciso, enfim, pessoas maravilhosas que Deus tem colocado na minha vida. Esse texto de Hebreus, ele fala sobre, o título do capítulo 13 é Como Agradar a Deus. Quem aqui quer agradar a Deus? Diga amém. Você quer agradar a Deus de verdade? Você quer que Deus fique feliz com você? Eu quero. Para agradar a Deus, a gente precisa andar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes a gente ora: Deus, abençoa o meu caminho. Deus, abençoa a minha vontade. Deus, abençoa o que eu estou querendo. Aí Deus olha lá de cima e fala: filho, anda no meu caminho, faz a minha vontade, anda no meu querer, que já é abençoado. Você não precisa criar um novo caminho, você não precisa criar uma nova estratégia, você não precisa andar numa nova direção.
é só se encaixar nos planos de Deus, que a Bíblia diz que são maiores do que os nossos pensamentos. Deus sempre tem muito mais para nós do que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que não desceu ao coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando João, na ilha de Patmos, descreve a Nova Jerusalém, tudo aquilo que viria depois dos tempos estarem consumados, ele descreveu a partir da realidade humana. Ele diz que as ruas eram de ouro, que os muros eram feitos de pedra preciosa, de que havia uma cidade e com uma árvore que produzia frutos. Ele descreveu a cidade a partir das categorias daquilo que nós entendemos. Mas é muito mais do que isso, queridos. Deus tem algo extraordinário para nós. Às vezes a gente não tem uma boa saúde aqui no mundo, às vezes a gente não tem uma casa, a gente não tem o carro que a gente gostaria, a gente não tem a formação que a gente gostaria, mas lá no céu tudo isso vai ficar para trás e vai ter valido a pena. Amém? Vai ter valido a pena todo o esforço, todo o sacrifício. Então nosso objetivo na vida deve ser agradar a Deus. E para agradar a Deus, Deus tem as suas exigências, Deus tem os seus mandamentos. Não dá para ser cristão, não dá para estar na presença de Deus, não dá para caminhar com Deus sem conhecer Deus e sem desejar profundamente agradar ao Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, ele fala sobre muitos assuntos, e dentre os assuntos ele trata sobre os nossos líderes espirituais. No primeiro versículo, o versículo 7, ele fala para nós nos lembrarmos daqueles que vieram antes de nós. E quando nós olhamos na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, quando nós lemos o livro de Atos, quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos homens e mulheres dedicados ao Senhor que pagaram preço de sangue para que nós estivéssemos aqui. Homens e mulheres foram martirizados, pessoas foram presas, acorrentadas, machucadas, mas ficaram fiéis ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar desses homens e seguir o exemplo deles. Depois, no versículo 17, ele fala sobre como nós devemos lidar com os nossos líderes espirituais, obedecendo-os para que eles possam fazer aquilo que eles foram chamados a fazer de forma alegre. Quando a gente pensa em paternidade, quando a gente imagina um pai e uma mãe e o seu relacionamento com os seus filhos, os pais têm expectativas em relação aos seus filhos, sim ou não? Quando o seu filho nasce, você fica sonhando com o que ele vai ser, como ele vai ser educado, como ele vai sempre pedir licença na hora de passar na frente das pessoas, como ele não vai mexer em nada lá naqueles negocinhos que o pessoal bota no rack da sala, como que ele não vai puxar nada de dentro das gavetas e jogar no chão. Seu filho vai ser perfeito, é ou não é? A gente sonha com algumas coisas desse jeito, mas essa nem sempre é a realidade. O filho não se torna exatamente aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Mas nós não deixamos de amar os nossos filhos por causa disso. Deixamos? Quando a gente pensa em Deus, Deus nos olha lá de cima e nos vê como essas crianças que derrubam o quadro, que abrem a gaveta e jogam tudo fora, que passa na frente das pessoas e não pede licença, que faz uma série de coisas, porque hoje, ontem, antes de ontem e essa semana toda nós pecamos. Quem aqui não pecou essa semana, levanta a mão e fala, eu não pequei. Olha para quem está do seu lado e fala, você pecou, né? Você pecou, né? Você pecou. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós pecamos. Então, o primeiro presente que eu posso dar para o meu pastor, para o meu líder espiritual e para mim mesmo, e eu gostaria que você anotasse isso, é apenas uma reflexão, mas o grande presente, e talvez o mais importante dos presentes que eu possa dar para o meu pastor e para mim mesmo, é ser um cristão de verdade. Diga comigo, ser cristão de verdade. O que isso significa? Bom, eu precisaria de 3 anos para falar para você o que significa ser um cristão de verdade, porque nós estamos todos a caminho
Estamos todos aprendendo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o último dia. O que importa, querido, o que importa de verdade, é que o desejo do meu coração seja ser um cristão de verdade. É esse o seu desejo? Por que você está aqui? Você está aqui simplesmente para passar tempo, para ver alguém, porque alguém te convidou? Você está aqui porque você não tinha nada mais legal para fazer? Por que é que você está aqui? O desejo do seu coração é de fato agradar a Deus, conhecer ao Senhor e ser parecido com Jesus? Existe uma frase que eu gosto muito que é assim: no meu lugar, o que Jesus faria nas situações da vida? O tempo fecha lá em casa, né? As brigas, os ânimos começam a ferver. No meu lugar, qual seria a atitude de Jesus? Lá no trabalho, o chefe vem, começa a pressionar, começa a falar que você é incompetente, começa a falar que você não presta, que vai te mandar embora. O que Jesus faria no seu lugar? E assim em todas as situações da vida, nós, como seres humanos, como pessoas que fomos escolhidas por Deus para estarmos aqui nesta noite, precisamos estar convictos e colocar em nosso coração uma meta de vida. Precisamos ter muitas metas no nosso dia a dia: casar, ser feliz, ter casa, ter carro. Não há nada de errado nisso. Mas se isso for a prioridade na sua vida, você está caminhando num caminho tortuoso, num caminho complicado. O Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ser cristão de verdade é buscar a Deus em primeiro lugar. É fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, em detrimento da minha. E nem sempre isso é legal para nós. O nosso desejo humano, a nossa carnalidade nos diz o seguinte: é melhor ficar em casa descansando, é melhor revidar, é melhor levar vantagem, é melhor não fazer isso, é melhor buscar os prazeres pessoais. A nossa carne vai sempre lutar contra as coisas do Espírito, mas lembre-se, o corpo dura 80, 100 anos, mas o Espírito é eterno. E aquilo que nós fazemos em vida vai determinar o tipo de eternidade que nós vamos viver. Então, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de paternidade, quando nós falamos de ser cristão de verdade, nós estamos tratando do assunto de vida ou morte. Como seria interessante se, ao se converter, ou em algum momento da nossa vida, um anjo nos pegasse pela mão e nos levasse a ver fisicamente as realidades espirituais. Você ficaria atordoado. Porque a realidade espiritual, diz a palavra de Deus, é tão existente, ela é tão real quanto a vida real. O céu existe, mas o inferno também existe. Tem gente que prega por aí que o inferno não existe. Querido, o inferno existe. E tem gente que fala assim: o inferno é a minha casa. Querido, você não sabe o que é inferno. Sua casa pode estar numa situação complicada, mas sua casa não é o inferno. Se você decidir no seu coração que você vai ser um cristão de verdade, que você vai se presentear, e você vai presentear o seu pastor com a decisão no seu coração de ser um cristão de verdade, eu garanto para você que a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, os seus resultados vão mudar, sua visão vai mudar, tudo vai mudar na sua vida. Porque aonde tem Jesus, tem mudança. Muitas vezes a gente vê pessoas que frequentam igreja, mas a sua vida não muda. Ele continua com os mesmos vícios, ele continua com as mesmas frescuras, ele continua com as mesmas infantilidades, ele continua com a mesma perspectiva, ele continua do mesmo jeito. Isso significa que, na verdade, ele não encontrou Jesus ainda.
Ele é um mero frequentador de igreja. E a Bíblia, o Senhor Jesus, ele diz que no meio do trigo sempre haverá joio. E na parábola, os servos dizem para o Senhor da lavoura: vamos arrancar o joio do meio do trigo. E o chefe, o dono da lavoura, fala: não dá para arrancar o joio do meio do trigo, porque senão você vai prejudicar o trigo. Vamos esperar na hora certa, nós vamos colher, e aí nós vamos separar o trigo e o joio. O trigo vai para o celeiro, que representa o céu. O joio vai para a fornalha, que representa o inferno. A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo nessa noite é: eu sou o joio ou eu sou o trigo? E é uma pergunta muito séria. Eu tenho sido joio ou eu tenho sido trigo? Eu tenho contribuído, eu tenho crescido, eu tenho melhorado, eu tenho vivido de acordo com os preceitos da palavra de Deus ou não? Cristão de verdade, esse é o melhor presente que você pode dar para você mesmo. Ser um cristão de verdade. O segundo presente que você pode dar para você mesmo é se tornar um membro comprometido da família. Fala assim comigo: membro comprometido da família. Você já assistiu o filme onde o filho é filho de um empresário, um homem rico, um homem de negócios e tal? E aí tem um ou dois filhos lá que ajudam o pai, que trabalha na empresa, que ajuda os negócios a crescerem. E aí tem o baladeiro. Você já viu isso ou não? Então, tem um monte de filme aí que conta essas histórias, e tem muitos na vida real também. O filho, ele só está usufruindo dos recursos do pai, mas ele não está sendo responsável para com a família pela edificação e estruturação da própria família. Então, o maior presente que você pode dar a você mesmo e ao seu líder é, de fato, se tornar um membro responsável da família cristã. Nós falamos um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Um membro responsável é aquele que entende que, em primeiro lugar, eu preciso ser um cristão de verdade. E para ser um cristão de verdade, como diz a palavra, os servos de Jesus, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos a primeira vez porque eles se pareciam com Jesus. Eles pareciam Jesus. Eles falavam como Jesus. Eles andavam como Jesus. Eles respondiam aos intempéries da vida como Jesus. Eles ajudavam as pessoas como Jesus ajudava. Eles pareciam-se com Jesus. Então, ao querer ser cristão verdadeiro, eu preciso, em primeiro lugar, ser um discípulo fiel de Jesus. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Nós fazemos discípulos para se parecerem com Jesus. Amém? Discípulos que pareçam com Jesus. Então, em primeiro lugar, o segredo do discipulado não está no discipulador. Porque o discipulador principal é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, eu sou a entrada das ovelhas, eu sou o bom pastor. Jesus é tudo. E é também o nosso discipulador maior. E todos aqueles que decidem andar pelo caminho de Jesus, ser cristão de verdade, ele está num processo de discipulado, ele se submete àqueles que se submeteram antes dele, ele se lembra daqueles que vêm antes dele, aos seus discipuladores, aos seus líderes espirituais, aos seus pais espirituais. E ao fazer isso, ele se coloca debaixo da bênção espiritual. Há uma cobertura espiritual nisso, mas o segredo está em mim. O segredo está no discípulo. Que tipo de discípulo de Jesus eu quero ser? Eu quero ser o discípulo rebelde? Eu quero ser o discípulo mais ou menos? Eu quero ser o discípulo sazonal? Eu quero ser o discípulo que esconde as coisas? Eu quero ser o discípulo que nunca tem tempo? Eu quero ser o discípulo que se compromete só um pouquinho
se der tempo, se eu puder, quando der, do jeito que puder, eu faço. Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus está querendo de cada um de nós? E ao nos tornarmos discípulos de verdade de Jesus, então, eu assumo os compromissos, eu abraço a causa, eu visto a camisa. Jesus falou, olha, se você me ama, então você vai guardar os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Jesus tem a ver com obedecer os mandamentos de Jesus. Tem a ver com viver de acordo com o padrão bíblico do que é ser cristão. Então eu me submeto à minha liderança, eu me submeto num discipulado, eu me torno um discípulo de verdade de Jesus e eu assumo o compromisso com aqueles que estão vindo após mim. Você sabe por que nós estamos aqui hoje, queridos? Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque pessoas pagaram o preço. Tem 2000 anos de história. Tem 2000 anos de trabalho. Tem 2000 anos de homens e mulheres se submetendo, se colocando à disposição, pagando um preço, cruzando oceanos. Se você estudar um pouquinho a história do Evangelho no Brasil, você vai ver o quanto homens e mulheres pagaram um preço para que essa nação fosse evangelizada, para que o Senhor chegasse até nós. Então eu preciso assumir o compromisso com aqueles que vêm depois de mim, com aqueles que chegaram por último. Fala para quem está do seu lado, quem chega por último é o mais importante. Porque é ele que vai ser o vínculo, é ele que vai ser o elo com aqueles que não chegaram ainda. É uma aliança, é uma corrente, é uma família que vai se multiplicando, são braços que vão se estendendo, são ramos que vão se frutificando. E é assim que o reino de Deus se expande. Então, assumir um compromisso de ser um membro ativo na família de Jesus é um grande presente que você pode dar para o seu pastor e é um grande presente que você pode dar para você mesmo. E o terceiro presente que eu quero falar nessa noite, eu gostaria de falar de uns 10, mas o tempo não permite. O terceiro presente que eu quero falar nessa noite é ser fiel aos compromissos da igreja. Fala assim comigo, fiel. Na família, o pai chega e diz, olha, nós vamos fazer amanhã à noite um jantar para nós estarmos juntos, para nós termos um momento de qualidade, para nós orarmos, para nós pensarmos, para a gente dar risada. E aí o filho que não é responsável em relação à família, ele vai jogar bola. Sim ou não? Ele não, eu marquei um futebolzinho com os amigos, eu vou bater uma bola. Ou ele vai fazer qualquer outra coisa, porque não está comprometido com a família. Para que a igreja, como corpo de Cristo, se estabeleça, para que as coisas aconteçam, para que as pessoas possam crescer, para que o reino de Deus se expanda, para que os resultados sejam alcançados, nós não podemos viver de qualquer jeito. Precisamos vestir a camisa. Vestir a camisa em quê? Como? Em primeiro lugar, ser fiel ao discipulado. Diga comigo, ser fiel ao discipulado. Ser discípulo e discipulador não é moda. Ser discípulo e discipulador não é novidade. Ser discípulo e discipulador é mandamento. Fala assim comigo, é mandamento. Então, se eu amo Jesus, eu obedeço aos seus mandamentos. Eu sou um discípulo e eu sou um discipulador. Eu sou fiel ao meu discipulado e eu sou fiel com os meus discípulos. Desta forma, eu cresço. Desta forma, eu ajudo outros a crescer. Eu assumo compromisso com outras pessoas. Em segundo lugar, tão importante quanto o discipulado, é a célula. Ser fiel à célula. Queridos, a Bíblia tem dezenas de mandamentos relacionados a uns com os outros. Diga comigo, uns com os outros. Não há como ser igreja se não houver relacionamento uns
com os outros. Eu poderia, estou com um sermão dentro da Bíblia aqui, ó. Tem uns 40 textos mais ou menos que falam sobre relacionamento uns com os outros. Orai uns pelos outros, confessai os pecados uns aos outros, fortalecei uns aos outros, né? E assim por diante. A célula é o melhor lugar, preste atenção nisso, a célula é o melhor lugar para o cristão comprometido desenvolver o ministério que Deus colocou na sua mão. Na célula tem comunhão, na célula tem evangelismo, na célula tem oração, na célula tem palavra, na célula tem profecia, na célula tem adoração, na célula tem serviço, na célula tem tudo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer uns com os outros. Por isso que no livro de Atos diz que a igreja se multiplicava rapidamente, por quê? Porque eles se reuniam nas casas e no templo. Uma águia só voa se ela tiver as duas asas funcionando, sim ou não? E uma igreja em células é como uma águia, voa alto, mas ela precisa ter as células funcionando bem e o culto de celebração funcionando bem. Então um grande presente, querido, você que nunca foi numa célula, ou você que está indo na célula e de repente você está perguntando, por que eu vou na célula? O maior presente que você pode dar para a sua vida ministerial é se dedicar à célula e viver comunidade a partir da célula. Você precisa se dar esse presente. Então, em primeiro lugar, discipulado. Em segundo lugar, célula. Em terceiro lugar, e eu diria que tão importante quanto, e alguns dizem que mais importante ainda do que isso, é participar do Tadel. Fala assim comigo, Tadel não é só para líder. Fala para quem está do seu lado, você devia vir no Tadel. Você quer agradar a Deus, sim ou não? Você quer crescer em Deus, sim ou não? Então é no Tadel que você vai afiar o seu machado. É no Tadel que você vai se armar espiritualmente. É no Tadel que você vai aprender como fazer aquilo que Deus tem colocado na sua mão. A pessoa fala assim, eu nunca levei ninguém para Jesus porque eu não sei evangelizar. Ué, vem no Tadel. Ah, eu não oro por ninguém porque eu não sei orar. Vem no Tadel. Ah, eu não faço isso porque eu não sei fazer. Vem no Tadel. Você vai aprender. É no Tadel que a gente aprende a desenvolver a nossa jornada espiritual. E em último lugar, queridos, culto de celebração. Eu não sei se você, aqui não tem essas coisas, em Londrina acontece, mas eu conheço pessoas que vão na igreja uma vez por mês só. No catolicismo eu conheci várias pessoas que só vão na missa do galo, uma vez por ano. Você já viu também ou não? O cara fala, eu sou católico, mas ele só vai na missa do galo, é uma vez por ano só. E olha lá ainda, quando não tem um churrasquinho melhor para fazer. Tem muito crente domingueiro, ele só aparece na igreja de domingo. Cristianismo é muito mais do que uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. E enquanto isso não descer, querido, no seu coração, se você morrer sem que isso desça no seu coração, você vai bater lá na porta do céu. Presta atenção nisso. Você vai bater na porta do céu. Jesus vai olhar para você e vai te perguntar o seguinte: por que é que você acha que eu devo deixar você entrar no meu céu? E qual é a resposta que você vai dar? Eu ia na igreja uma vez por mês? Qual é a resposta que você vai dar? Eu dava o dízimo uma vez por mês? Qual é a resposta que você vai dar? Eu frequentava a igreja quando dava. Que tipo de resposta você vai dar a essa pergunta de Jesus? Por que você acha que eu devo deixar você entrar no meu céu? Porque o céu não é nosso. O céu é do Senhor. E o culto de celebração, o apóstolo Paulo, certa feita, ele repreende alguns que estavam distorcendo o reino de Deus, dizendo o seguinte: não deixem de congregar. O que Paulo estava dizendo com isso? Não deixem de estar juntos no culto de celebração a Deus. Estar aqui hoje é um privilégio.
que bilhões de pessoas na face da terra não têm. Então aprenda a valorizar isso. Dê esse presente para você. De domingo, não marque compromisso. Não deixe que o inimigo te pegue com histórias furadas. Não deixe que nada nem ninguém te prive do privilégio de estar na presença de Deus, de ouvir uma palavra de Deus, de receber uma oração, de estar em comunhão com os irmãos, porque isso é algo maravilhoso. Que esses presentes possam se tornar uma realidade na vida de vocês, a partir de hoje, para o resto das vossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Pastor.